Bom, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, então, né? Estamos e estamos vendo também. Tá, então, não sei se eu volto um slide anterior ou se eu continuo de onde eu parei. Eu não sei em que ponto a transmissão interrompeu, alguma coisa assim. O que é que vocês acham? Bom, então eu vou continuar de onde eu parei. Foi, porque naquela hora É, que eu avisei foi quando eu percebi que tinha caído a conexão. Não sei se. entendi. Aí eu acho que você pode Então, eu, continuar. eu vou começar desse slide anterior aqui mesmo, porque já fica mais é mais simples já, depois de adiantar. Então, assim, como eu tinha falado anteriormente, eu queria só abordar realmente um roteiro básico, né? A gente sabe que a variação neurológica ela é complexa e exige tem vários domínios que a gente avalia, mas assim, basicamente, para você conseguir avaliar o básico de um paciente pediátrico na parte neurológica, a gente tem que observar esses passos aqui, né? Então, a observação da criança, a avaliação do crânio, os pares cranianos, os reflexos da criança e a postura, a coordenação, equilíbrio, força e tônus, marcha e também sinais de agitação meníngea. Eu quis acrescentar essa informação aqui porque realmente a gente vê nas urgências realmente essa necessidade de ter esse tipo de avaliação. Então, o que a gente vai observar na observação da criança? A parte externa, né? O que a gente vai ver quando a criança chega no consultório. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? O nível de consciência. Então, se é um bebê, se é um lactente, se ele é acordado, se ele é ativo, reativo, se for uma criança maior, se ela está acordada, se interage com o examinador, se interage com a mãe, se responde a comandos, né? Então, isso é importante saber, certo? Uma coisa importante também é a orientação do tempo e espaço do paciente. Então, a gente vê que algumas crianças, quando são colaborativas ao exame, a gente pode realmente examinar essa parte, né? É, geralmente são crianças a partir de 5 anos, 6 anos de idade, a gente já consegue avaliar isso bem, né? Normalmente a gente faz uma interação com o paciente, com a criança, perguntando, como é seu nome? Então a criança já fala, meu nome é fulano, fulano e tal, fala completo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos, ou então faz com o dedinho, né? E a gente vai perguntando, você sabe onde você está? Sabe que dia é hoje? Então a criança acaba conversando com você, tendo aquela brincadeira e conversando com você, e você vai realmente tendo essa avaliação. Uma coisa importante que a gente tem que observar na avaliação, na parte da observação da criança, é a parte da faces, né, da criança. Tem crianças que têm realmente faces específicas e síndromes específicas. Então, eu tinha falado anteriormente que a gente está vendo aqui alguns rostinhos, né, de algumas crianças específicas. Então, aqui a gente está vendo uma criança com síndrome de Down, né? Então, tem uma prega epicântrica oblíqua, né? Tem uma macroglossia, tem uma face lua cheia, né? Uma face mais arredondada, uma braquicefalia. Então, assim, são realmente crianças que têm características específicas, né? E a gente consegue identificar logo de cara quando entra no consultório. Então, quando eu já vejo que é uma criança que possivelmente é uma criança de síndrome de Down, eu já posso pensar nas possíveis alterações neurológicas ou comportamentais que essa criança vai ter, tá bom? Aqui em cima, uma criança realmente, uma criança com mucopolissacaridose tipo 2, né? Então, é um paciente realmente que tem alteração da estatura, seja que é como uma doença de depósito, né? As crianças vão ter realmente uma face bem edemaciada, isso é uma face mais grosseira, né? Então, a gente acaba percebendo nariz de implantação baixa, então a gente realmente vê essas dismorfias. Então, aqui é um outro paciente, deixa eu só ligar aqui o apontador, pronto. Aqui é outra criança aqui em cima, aqui é o MPS2, aqui é um síndrome de Down, e aqui é uma criança realmente que tem, criança que chega no seu consultório, alterações de comportamento, né, e transtorno do espectro, síndrome do X frágil. Então, uma outra criança aqui, um exemplo, paraplegia, com a midríase associada, né, com a miose aqui do lado
direito e uma midríase do lado esquerdo. Então, é uma síndrome de Claude-Bernard Horner, né, numa criança. Então, quando a gente realmente vê uma oftalmoplegia, ou então, a depender da situação, até pode ser uma paralisia realmente das pupilas alteradas, realmente é um Claude-Bernard Horner, certo? Uma coisa interessantíssima também de outros pacientes é que estou vendo que tem outros pacientes aqui com várias dismorfias, né? Você vê que tem uma hélice da orelha alterada, aqui tem uma sindactilia, estou vendo que esse segundo e o terceiro dedo é juntinho, né? E tem também uma braquidactilia, né? Também estou vendo que tem todas essas crianças aqui é uma síndrome específica, né? É uma alteração no gene específico, o RAI1, crianças que apresentam transtornos de deficiência intelectual variável, tem alterações oculares, então, assim, e uma coisa importante desse tipo de paciente é a alteração do sono, né? Esse paciente tem um ciclo invertido de melatonina, uma síndrome bem interessante, né? E eles têm algumas características físicas, então a monocelha, né? Uma face mais quadrada, enfim, a gente vê que tem algumas alterações. Então são coisas que a gente tem que observar. Aqui, às vezes a gente precisa despir a criança, porque algumas doenças neurológicas a gente consegue avaliar por alterações dermatológicas. Então, manchas com café com leite, crianças que têm várias manchas de café com leite, tamanhos variados, né? Até que se prove o contrário, a gente que tem a neurofibromatose tipo 1, né? A doença também conhecida como doença de von Recklinghausen. Então, né, que a criança piora, tem epilepsia, tem algumas alterações de comportamento e realmente precisa fazer um acompanhamento. A gente não pode deixar desapercebido. E essa criança aqui, não é o caso do paciente específico, não é o paciente que eu vi, mas assim, algumas síndromes você vai ver que realmente uma criança tem algumas características específicas de doenças específicas. Uma criança no socorro, no interior a pediatra viu que ele tinha um cabelo muito diferente, assim, tipo, era um cabelo alterado, né? Ele tinha um cabelo e que realmente tem essa alteração. Então, o paciente realmente foi encaminhado para o nosso serviço e foi fechado síndrome de Mendes. É uma doença realmente da transportadores de doença, é uma doença realmente neurodegenerativa, né? Tipo, progressão realmente complicada, mas a gente consegue fazer o tratamento adequado e oferecer qualidade de vida para a criança. Então, assim, vocês estão vendo que realmente a neurologia, ela exige que você consiga ver a criança globalmente, não se atenha somente ao exame neurológico, tá bom? E manchas, protuberâncias, algumas coisas realmente de absorção óssea, alteração de absorção óssea, também tem que pensar em algumas doenças neurológicas, síndromes específicas, tá bom? Então, assim, aqui só para a gente lembrar do estado comportamental da criança, na verdade, acho que já foi falado isso, na avaliação da criança, né, do bebê, da escala de PET, normalmente a gente tem que avaliar a criança no estado 3 ou no estado 4, é uma despertativa, mas se estiver chorando, não pode avaliar de forma adequada porque vai estar alterado. Então, o ideal é que a gente realmente avalie esse paciente. A avaliação do crânio. Então, é como vocês fazem na avaliação na puericultura. Assim, basicamente, só que na neurologia a gente vai ter um outro olhar. Por quê? A gente vai ver nesses pacientes as estruturas, né? Então, estrutura lambdoide, se tem assimetria, se as fotonelas estão adequadamente, se tem crânio sinostose ou não. Por quê? Porque se o paciente tem um crânio sinostose, ele vai ter uma alteração do crescimento do formato do crânio. Consequentemente, vai ter o crescimento do cerebral também vai ter um comprometimento. Então, assim,
a gente tem que observar realmente. Então, o formato do crânio é importantíssimo em alguns pacientes. Então, tem alguns que realmente o paciente tem um formato de crânio específico, né? Então, a gente vê uma plagicefalia, uma braquicefalia e uma dolicocefalia. São alterações no diâmetro oral, né? A gente faz esse diâmetro aqui, e antero-posterior. Então, a gente faz a relação bitemporal e antero-posterior, e normalmente a relação é 1. Quando ela é alterada para mais ou para menos, essa relação ela pode ser o diâmetro bitemporal é menor quando comparado ao antero-posterior, e a braquicefálica é o antero-posterior. E a plagicefalia, alguns pacientes realmente podem ter alterados, né? E tem as estruturas podem ter um fechamento precoce de um lado ou de outro, né? Alguns pacientes também acabam tendo de algumas áreas específicas, e algumas coisas têm que ser acompanhadas se ele tiver realmente alteração, tem que ser acompanhado. Mas o que é mais importante para vocês? Observar, fazer a avaliação do perímetro cefálico da criança e colocar na curva. Isso é obrigatório do pediatra. Então, são sinais de alerta. Então, a gente tem que identificar se a criança tem uma macrocrania, se ela tem uma microcefalia, né? Se o crescimento do crânio está dentro da curva. Então, lembrar, se a criança tem um desvio, 2 pontos, do desvio padrão para cima, a gente tem que pensar no aumento do tamanho do perímetro cefálico. Uma macrocrania. Essa macrocrania por quê? Será que é uma hidrocefalia? Né? Será que esse paciente tem alguma alteração específica? Né? Então, a gente tem que realmente avaliar e encaminhar para o profissional adequado. E a microcefalia, a gente tem que entender. Alguns pacientes, eles têm realmente um perímetro cefálico pequeno, pacientes prematuros principalmente. Ele vai ter um perímetro cefálico pequeno, e quando você avaliar, ele vai ter um perímetro cefálico pequeno. Mas a gente tem que entender a curva de crescimento dele. Se está dentro da curva de forma adequada, ok. Mas tem alguns pacientes que realmente têm uma microcefalia adquirida, por exemplo, na síndrome da Zika, né, do Zika vírus, algumas doenças metabólicas também, o paciente acaba apresentando microcefalia, algumas doenças genéticas também. E existem também algumas doenças que são microcefalias adquiridas. Então, o paciente ele nasce com perímetro cefálico normal e ele vai regredir. O crescimento não é adequado para a idade. Então, acaba que na curva ele vai caindo ou vai seguindo reto, assim, não cresce. Então, essa microcefalia adquirida tem que ser investigada, tem que ser avaliada, não pode deixar passar pelo processo. Olhos, orelhas, nariz, certo? Boca. Então, se a boca tem fenda, tudo que a gente vê na anel, certo? E não só em relação ao bebê, mas em relação à própria criança maior, tá certo? Então, algumas síndromes precisam realmente que a gente entenda e identifique essas estruturas. Então, nos nervos cranianos, a gente já cansou de ver a avaliação neurológica no adulto, a gente adapta para a criança também, tá bom? Mas, assim, eu não vou me ater muito ao exame dos pares cranianos, vou dar algumas dicas de relação aos exames dos nervos cranianos, tá bom? Então, no olfativo, a gente, quando vai avaliar uma criança, geralmente a gente tenta avaliar uma idade mais avançada, né? Que o paciente seja mais colaborativo para conseguir identificar as substâncias. São substâncias que sejam não voláteis, tá bom? Que sejam de fácil identificação da criança e que não sejam realmente normalmente faz pó de café, algumas substâncias que são conhecidas, mas que são aromas mais leves, tá bom? O nervo óptico, a gente avalia, né, tanto no bebê quanto na criança maior, a gente avalia tanto a parte da acuidade visual, quanto do campo visual e da fundoscopia, né? Então, a gente usa o oftalmoscópio para avaliar, mas a gente faz no momento posterior, tá bom? E aí, a avaliação do campo visual também a gente usa o fato de comparação de um olho com o outro, né? A gente pode usar o cartão de Snellen também, algumas figuras, algumas coisas que consigam ajudar a criança a identificar, tá bom? A gente consegue ver se a criança tem algumas alterações no campo visual. Então, normalmente, como é que a gente avalia num bebê? Então, a gente acaba fazendo com que a gente pega 2 objetos, na verdade, né? Coloca os objetos de lado a lado, né? E faz estimulações. Então, às vezes, quando você coloca um objeto no meio assim, do seu rosto, do rosto da criança, a criança vai ter um estímulo visual e vai observar, e vai olhar, se quiser olhar, ok.
mas a gente não sabe se um olhinho ou outro vai estar alterado. Então, acaba que a gente, uma opção para a gente avaliar isso é colocar dois objetos na região bitemporal. E aí, se a criança vai estimular, e a criança vai ter esse estímulo e vai olhar. Se a criança realmente tiver uma hemianopsia, tiver uma alteração do campo visual, ela não vai enxergar esse objeto aqui de um lado ou do outro. E só vai privilegiar um lado. Então, são indícios que a gente pode ter para a gente tentar entender se essa criança tem alguma alteração realmente, inicialmente visual ou não. Tá bom? Então, aquela mãe que, meu bebê não contactua, ele não olha para mim, ele tem um olhar vago, né? Então, a gente, um exemplo, um caso específico que eu peguei semana passada, era um bebê de 2 meses que entrou com um quadro apenas de hipoglicemia no hospital, mas quando eu fui avaliar a criança, ela tinha um olhar vago, assim. Era um bebê de 2 meses, mas que tinha pouco contato visual, mesmo próximo, e aí a gente fez uma ressonância e descobriu que ele tinha uma displasia óptica, então ele tem uma atrofia de nervo óptico, ele praticamente tem uma pouca estimulação visual. Então, assim, é um paciente realmente que a gente... que a primeira suspeição realmente foi no exame físico. Tá bom? O óculo motor, né, a gente avalia o movimento ocular, na verdade, com os músculos oblíquos, né? E como é que a gente pode avaliar isso, inicialmente? Pode avaliar com o paciente acordado, consciente, orientado, pedir para ele realmente seguir um objeto, né? Para criança, eu geralmente pego um objeto mais colorido, até a fitinha mesmo, que eu geralmente uso com ossinho, e a criança olha aqui, faz um barulhinho, a criança acaba olhando, e a gente fixa a cabeça da criança e faz o movimento com o objeto e vai seguindo. Nas crianças maiores, eu posso usar o martelo de reflexo, tá bom? E geralmente peço para ele olhar na pontinha do martelo e faço esse movimento aqui, movimento de um lado para o outro, tá certo? Então, eu não faço esse movimento aqui de uma forma, né, um movimento infinito, mas, enfim, eu peço para ele fixar o olhar, né, aqui, e faço esse movimento aqui. Então, eu faço movimento horizontal, faço movimento vertical, né, volto para o centro, movimento vertical, volto. Posso fazer movimento combinado? Posso, né? Oblíquo, posso fazer também, mas normalmente a gente faz esse movimento aqui, praticamente um Z ou um H, enfim, para a gente conseguir realmente ver o movimento. A gente consegue ver também através de outros objetos. Mas a gente pode avaliar também as pupilas, a gente faz reflexo fotomotor, né? A gente pode usar o oftalmoscópio, pode usar a lanterna. Então, a gente vai tanto avaliar o reflexo fotomotor direto e indireto. Então, a gente vai colocar a luz sobre o olho da criança e vai ver se há reflexo. Se esse reflexo, se as pupilas ficam mióticas rapidamente, ou o reflexo é lentificado, ou não. E se faz a parte contralateral também. Então, existe realmente, a gente avalia a via toda, né, para ver se realmente tem alguma alteração. Então, existe o reflexo fotomotor consensual, que quando a gente ilumina um olho, o outro também vai acabar fazendo a midríase. Então, a gente precisa realmente fazer esse tipo de avaliação. Existem algumas síndromes, algumas patologias, algumas neuropatias desmineralizantes que realmente a criança tem uma alteração do reflexo fotomotor. Normalmente, uma criança que faz anisocoria, a gente tem que pensar realmente num evento agudo, uma anisocoria aguda, né? Então, a gente realmente tem que pensar em algum evento vascular, inicialmente, né? A gente tem que descartar essa alteração. Então, a parte realmente do reflexo é importantíssima, tá bom? E o músculo elevador de pálpebras, a gente vai avaliar realmente se tem pitose ou completa ou incompleta. Isso vai ajudar a gente a entender se existe uma alteração central ou periférica, a depender realmente, normalmente central, né, ou periférica realmente da alteração. Então, os outros nervos que a gente pode avaliar, o troclear a gente faz essa avaliação também, que eu acabei de falar, o abducente também a gente faz esse tipo de avaliação, né? O abducente faz a abdução dos olhos bilateralmente. O trigêmeo a gente também faz a avaliação. Como é que a gente faz a avaliação? Na criança maior, a gente pede para fazer movimentos ativos, na verdade, da mastigação, né? Ou então a gente acaba fazendo com avaliação do reflexo de sucção nas crianças menores, né? O estímulo de procura em crianças menores, então acaba que a gente consegue ter essa avaliação do trigêmeo nesses pacientes. O nervo facial também, a gente acaba avaliando essa sensibilidade da face, né?
a parte do orbicular dos olhos e a parte da gustação. É bem interessante essa parte da avaliação, da parte da gustação, porque realmente pacientes que têm alteração do nervo facial, eles têm alteração, eles sentem uma parestesia da parte anterior da língua. E é uma coisa bem importante, a gente acaba passando desapercebido. Então, pedir para o paciente perguntar se ele sente gosto, se ele não está sentindo gosto, é importante também, tá bom? Então, normalmente, quando a gente pede para o paciente ser avaliado na parte facial, a gente olha a mímica facial, né? Então, fecha os olhos com força, enche a bochecha de ar, aí já avalia também os bucinadores, coloca a língua para fora, então, faz uma cara de zangado, uma cara de alegre, então, acaba que a gente vai fazendo, o paciente vai imitando também, e aí acaba que a gente vai avaliando essa parte também, certo? A parte do nervo vestibular, a gente pode utilizar um sino ou um barulho mais suave, tá bom? E a gente também pode avaliar o nistagmo. Então, a gente avalia o reflexo cócleo-palpebral, a gente pode avaliar de várias formas. A gente pode fazer um movimento ativo da cabeça, e em pacientes que têm nistagmo intermitente, a gente pode até fazer um movimento quando faz a avaliação com a parte do martelo, na verdade, e a gente acaba vendo que ele faz um nistagmo quando faz movimentos mais bruscos. O glossofaringe, a gente vê que quando a gente pede para o paciente abrir a boca, falar nele, então ele faz uma movimentação do palato, ele consegue também, a gente avalia também o vago, faz estimulação quando vai avaliar o fundo da garganta, às vezes, quando toca a úvula com a espátula, ele acaba tendo um reflexo, uma náusea, né? Então, pacientes realmente que têm alteração do vago, eles não vão ter esse reflexo presente. E o acessório, a gente pede para o paciente normalmente levantar os ombros, então a gente geralmente brinca com a criança, levanta os ombros, imita, abre os braços, levanta os ombros, sim, e a criança vai fazendo junto com você, e aí acaba que a gente consegue fazer a avaliação de forma adequada. E o hipoglosso, como eu já falei, a gente pede para o paciente movimentar a língua de um lado para o outro, tá bom? Então, às vezes o paciente ele tem só um desvio para a esquerda ou para a direita, e acaba a gente identificando a posição realmente da alteração neurológica. Mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar também, são algumas dicas, né? Em bebês, a gente tem que avaliar, a gente tem algumas avaliações neurológicas, são de combinações dos nervos, né? Então, reflexo do piscamento, então, a gente faz esse estímulo, quando a gente coloca a luz, o bebê automaticamente fecha os olhos, então, é uma estimulação do nervo óptico junto com a face aferente do nervo facial. Então, ele recebe estímulo, faz a miose e fecha o olho. Então, é o reflexo do piscamento. O reflexo fotomotor consensual também. Então, acaba tendo essa combinação do segundo e do terceiro. Quando o bebê acompanha a luz, então a combinação realmente dos nervos que fazem o movimento ocular adequado, né? E aí acaba conseguindo realmente executar seguindo os objetos. O trigêmeo, a gente consegue fazer o reflexo glabelar, a gente faz um estímulo aqui, essa região aqui, e a criança realmente faz uma expressão, faz um reflexo quando a gente faz esse estímulo. No facial, a gente vê a criança sorrindo, chorando, o bebê, né? E a gente consegue realmente ver que olhar se tem desvio, se tem alguma coisa realmente alterada. No vestibular, a gente faz o reflexo dos olhos de boneca, a gente coloca o bebê deitado, né, olhando para cima, a gente faz o movimento, lateraliza a cabeça, e os olhos acabam indo para o movimento contralateral. Então, esse reflexo que a gente chama de olhos de boneca, ele avalia a integridade da via vestibular, tá bom? E o reflexo vago é o reflexo do vômito, que os bebês também têm normalmente, tá bom? O reflexo de sucção também é uma combinação do quinto, sétimo e 12º, tá certo? O reflexo de Moro, porque é importante que a gente observe o reflexo de Moro. Então, quando a gente faz um reflexo de Moro, então a gente acaba soltando o bebê, faz um estímulo, faz um som, ele faz aquela abertura dos bracinhos, né? Então, pacientes que têm alteração, lesão do plexo braquial, né, a nível do T5, T6, ele pode ter um reflexo de Moro alterado. Então, a criança abre o braço, mas não vai abrir tanto o outro, porque vai ter uma lesão de plexo. Então, que nível é esse? C5, C6. A gente tem que lembrar. Pacientes que têm alteração, bebês que têm alteração da pressão palmar. Então, é uma coisa que também a gente avalia na avaliação de bebês que têm alteração realmente do plexo braquial. Então, ele vai ter uma pressão palmar alterada, né? Pacientes que têm reflexo de pressão plantar, é a aferência e a aferência S1,
Que tipo de paciente que a gente vai ter um paciente que vai ter uma alteração desse reflexo? Paciente com mielomeningocele, tá certo? E vai ter alteração realmente, doenças do fechamento do tubo neural, na verdade, né? Então, eles podem realmente ter alteração em S1 e ter um reflexo de pressão plantar, desculpa, alterar. E o cutâneo plantar também alterações no S1 e no L4 referente. Então, a parte da avaliação sensitiva é só para a gente ilustrar mesmo, tá certo? A gente tem os dermatómeos tanto na criança quanto no adulto, no bebê também do mesmo jeito. Tá? A estimulação sensitiva, ela faz parte no bebê, a parte dos âmbitos reflexos, né? A gente vai ver que tem alguns reflexos primitivos que são estimulados pelo toque, né? E em crianças adultas, em crianças mais velhas e adolescentes, a gente pode fazer essa avaliação, tanto superficial quanto profunda. Então, a gente consegue realmente topografar bem a lesão, caso os pacientes tenham, certo? Em crianças mais velhas, tem objeto só pelo tato, e a grafoestesia, que é a capacidade de reconhecer formas só escrevendo na mão. Então, eu consigo escrever um A na minha mão e de olhos fechados, é um A que está escrito na minha mão. É uma capacidade que realmente crianças maiores, adolescentes e adultos vão apresentar. Então, a força é uma coisa que a gente avalia, enfim, é essencial avaliar na parte neurológica, tá bom? A força ela é graduada em cinco itens, na verdade, né? A gente vê que o 5 é força normal, o 4 quando ele consegue vencer a gravidade, mas na gravidade, certo? Quando ele vence a gravidade, já é 3. Quando ele vence a gravidade, um pouco de resistência, eu consigo considerar 4, tá certo? O movimento, o 2, a gente considera quando realmente a gravidade está eliminada. Então, como é que eu consigo fazer isso? Então, se eu tenho um movimento nesse plano aqui, eu só faço um movimento perpendicular. Então, normalmente no caso, sem a incidência da gravidade. Certo? Eu coloco perpendicular ao plano da gravidade. O 1 tem uma flutuação visível, mas não há movimento do membro e zero paralisia total. Então, a gente tem que lembrar que quando tem alteração de força, a gente tem que graduar realmente. Então, quando a gente gradua de quanto? De 5. Então, o paciente tem força 4 de 5. Então, ele consegue vencer a gravidade e um pouco a resistência, mas não vence o examinador. Tá certo? Então, a gente tem que sempre descrever dessa forma, porque é um padrão que a gente tem para poder fazer reavaliação e ver a progressão do paciente. Então, sempre conseguir descrever. Então, a paresia, a paralisia. Então, a paresia é uma alteração parcial da força, né? Paralisia é a alteração total da força, né? E tem umas plegias. Então, pode ser do segmento, pode ser do dimídio, então a gente tem realmente essa alteração. E em pacientes que a gente tem a dúvida dessas provas deficitárias, um exemplo claro é quando a gente tem um bebê que é bem chatinho da gente avaliar. O bebê fica bem irritado, choroso, e fica lá mexendo as pernas, e você não sabe se ele tem força adequada ou não. Por exemplo, a gente pode fazer, colocar o bebê deitado e colocar ele com as pernas viradas para fora da maca, e ele vai conseguir realmente fazer, se ele realmente tem força, ele vai conseguir erguer as perninhas contra a gravidade, que é uma força mais, é uma prova deficitária que consegue você tentar entender se ele tem uma força adequada ou não. A gente consegue fazer nos adultos também, nas crianças mais velhas, e existem testes específicos para isso. Mas, assim, basicamente, se você conseguir fazer a força nessa graduação e conseguir explicar, já tá muito bom, certo? Sempre fazer a avaliação da força no nível de flexão e extensão, né? Então, eu tenho sempre no plano anatômico, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Então, força em extensores do punho, extensores do braço, flexores do braço, extensores da coxa, flexores da perna, e assim vai. Então, saber descrever bem essa parte. O tônus, a gente também tem que avaliar. O tônus é diferente de força, né? A gente tem que lembrar que o tônus é o estado de contração dos músculos, né? Então, o músculo vai estar lá, ele vai ter um estado de contração que vai dar o tônus especificamente, né? Então, a gente vai ver vai observar essa movimentação passiva do paciente, né? Especialmente nos bebês. Então, o tônus pode ser normal, então aquele bebê que tem uma musculatura, um tônus bom, tem um movimento ativo, mas tem aqueles bebês também que são hipotônicos, né? Que a gente
são aqueles bebês bem largados, a gente consegue ver aqui na imagem, né? A gente coloca ele não tem sustento da cabeça, a força também vai estar alterada aqui, mas o tônus também vai estar alterado. Então, é um tônus, é um bebê bem hipotônico. Como é que a gente consegue o que a gente chama de cachecol, manobra do Charlie, enfim? A gente coloca o bracinho da criança na direção oposta, né? E se ele atravessa a linha média, né? Normalmente a criança é hipotônica. Ela tem alteração do tônus. Existe a hipotonia transitória do lactente, né? A gente sabe que é um padrão neurológico que é transitório, mas que realmente tem algumas hipotonias, algumas miopatias que vão fazer esse tipo de alteração. O outro exame que pode fazer também é a elevação, a flexão do quadril. Então, a criança ela vai conseguir fazer uma elevação do quadril bem, vai conseguir levantar bem, né, acima de conseguir passar 90 graus. Então, realmente, são sinais de hipotonia. A gente às vezes acha que é uma hipermobilidade articular, mas às vezes pode ter realmente uma hipotonia. Outros padrões que a gente vê de espasticidade, padrões de tons, desculpa, são padrões de espasticidade. A gente vê normalmente pacientes que têm alteração do motoneurônio superior, né? Então, são aquelas crianças que têm paralisia cerebral, né? Então, a musculatura bastante hipertônica, espástica, né? Uma rigidez também, alguns pacientes podem apresentar, que a gente chama de roda denteada, que a gente normalmente vê nos pacientes parkinsonianos, mas crianças podem ter Parkinson, não, crianças podem ter parkinsonismo, são sintomas parecidos com Parkinson, né? Doença de Parkinson é uma coisa, existe doença de Parkinson juvenil, né? Mas basicamente as crianças podem apresentar sintomas parkinsonianos. E a gente consegue também identificar isso. Então, algumas crianças que fazem intoxicação medicamentosa também, síndrome piramidal, podem também apresentar esse tipo de rigidez em roda denteada. A paratonia, na verdade, que é é um tônus, na verdade, provocado pelo paciente. Às vezes a criança está muito com medo, irritada, e ela faz aquele estado de tônus mais forte e acaba realmente alterando o exame, tá certo? Aqui é só uma imagem para descrever alguns estados realmente de alteração do tônus, né? Você vê que o bebê hipotônico é uma criança que tem realmente uma quadriparesia espástica, ela tem realmente uma marcha em tesouras, porque ela tem realmente uma alteração de tônus, né? Tônus espástico aqui. E o paciente também tem uma paresia, um paciente com essa espasticidade nesse dimídio aqui do lado direito. E aqui é uma criança realmente também diplégica, né? Uma paralisia espástica diplégica. Então, são padrões que a gente consegue identificar e descrever na avaliação do padrão equilíbrio. É um exame relativamente simples. Se ela consegue, só o fato de você ver ela andando, você já consegue fazer a avaliação do equilíbrio dinâmico. Então, a criança consegue caminhar de forma adequada, sim ou não? A marcha dela é de base alargada, ela é atáquica ou não? A gente vai avaliar isso na marcha também, tá certo? Mas existem algumas manobras que a gente pode fazer e adaptar, né, normalmente. Então, dedo no meu dedo no nariz. Então, a gente vai conseguindo avaliar a eumetria, né? Se o paciente tem tremor de intenção, tem tremor de repouso, tudo isso a gente vai observar. Em crianças menores, a gente dá um objeto na distância e estimula ela a ir buscar o objeto. Então, a gente consegue ver se ela consegue ter uma eumetria na aquisição desse objeto. Então, até para tocar também na girafinha aqui, a gente faz algumas adaptações. 5, 6 anos a gente pode avaliar isso muito bem. Então, a gente consegue fazer essa alternância de movimentos, a gente pode fazer com a mão, uma sobre a outra, tá certo? Ou então colocar as duas palmas das mãos sobre as coxas e fazer esse movimento aqui, certo? É a parte também de coordenação, a gente avalia. A manobra calcanhar-joelho, a gente também faz esse tipo de avaliação também para avaliar a coordenação. Então, o paciente que tem a coordenação adequada, ele vai conseguir direcionar a perna, o calcanhar para o joelho de forma adequada. E existem alguns outros testes específicos. Aqui tem a imagem do teste de Romberg, né? Aqui é um Romberg sensibilizado, aqui está de olhos fechados. A gente pode também abrir os braços da criança, a gente tentar tirar essa dúvida. Mas aqui a criança realmente está bem paradinha, não tem nenhuma alteração, não tem como saber se ela está parada ou não, porque a imagem está estática, né? Se tivesse um vídeo, a gente poderia tirar até a dúvida, mas aqui é um teste de Romberg, tá ok?
Os reflexos, a gente já conhece os reflexos também, né? Não tem nenhuma dúvida, assim. Mas o que a gente tem que saber é graduar os reflexos, tá bom? Então, sempre graduar, a graduação é de 0 a 4, né? E o grau 4 é uma hiperreflexia. Então, geralmente, o paciente pode ser hiperreflexia sem clônus ou com clônus. Então, clônus é aquele movimento que a gente faz estimulação do paciente, geralmente ele tem uma... Geralmente, paralisia cerebral apresenta, né? Uma espasticidade, mas quando você faz o estímulo reflexo, ele faz a hiperreflexia e faz aquele movimento contínuo aqui do movimento do membro. Então, ele fica lá vibrando, vibrando, e você segura um pouquinho, ele às vezes fica vibrando, às vezes melhora um pouco. Então, esse clônus é um sinal realmente de lesão em motor neurônio superior. A gente acaba, mas a gente vai ver que algumas síndromes, algumas doenças neurológicas, elas vão ter os reflexos diminuídos nas doenças desminimizantes, especificamente, né? E a gente vai realmente fazendo essa descrição e vai avaliando. A gente avalia os bicipitais, estiloradiais, às vezes a gente consegue avaliar outros reflexos também, então acaba que a gente pode fazer também os sucedantes, enfim, a gente vai adaptando de acordo com a necessidade do momento. E aqui só para a gente ilustrar, na verdade, foi falado anteriormente, os reflexos primitivos. Então, a gente também avalia isso, né? Que são o reflexo de Moro, aqui é o Magnus Klein, né? Que é o tônico assimétrico, reflexo de pressão palmar e flexão plantar. Aqui é reflexo de alto de reflexo, mas eles vão perdendo ao longo do crescimento, e aqui na região mais lateral, e o bebê faz aquele movimento de um lado para o outro, e a gente consegue avaliar. E para a gente tentar finalizar, na verdade, na avaliação realmente de irritação meníngea. Então a gente realmente tem que avaliar sinais de rigidez de nuca, fazer o Brudzinski, né? Então é um movimento que a gente faz de flexão da cabeça, automaticamente a criança faz flexão dos membros inferiores para poder compensar esse um reflexo que é um sinal realmente específico de irritação meníngea, tá certo? E as manobras específicas são a manobra de Lazeg, né? Quando você faz a manobra de Lazeg, é uma hiperextensão da coxa, né? O paciente vai sentir uma dor na região posterior da coxa, e o Kernick, quando você faz a flexão do quadril com o membro fletido, ele vai ter uma dor na região lombar. Então, são sinais de meningismo, né? A gente vê em crianças menores e em crianças maiores, mas lembre-se, bebês, muito difícil apresentar sinais desse tipo aqui, não vai apresentar. O que vai apresentar em bebês menores? Irritabilidade excessiva, choro excessivo, alteração do nível de consciência, vai deixar de mamar, então são outros sinais que a gente vê em bebês menores. Não vai ter sinais de irritabilidade como a gente vê em crianças maiores. E a marcha, né, como eu já tinha falado, existem padrões de marcha, assim como a gente vê no adulto, a gente também tem em crianças, só que são causas de doenças diferentes. Por exemplo, marcha anserina, né? Então a gente vê a marcha anserina em crianças que têm miopatias, então distrofia muscular do Duchenne. Então a criança realmente vai ter uma fraqueza de músculos proximais e da cintura pélvica, né? E vai fazer. Então, pacientes que têm parasita, ele pode ter uma marcha em tesoura se for de paciente tem. Então, se for atáxica, pode ser atáxica cerebelar ou atáxica sensitiva ou proprioceptiva, a gente vai avaliar o paciente. Então, a gente vai ver que realmente tem alguns padrões de marcha. Até a parkinsoniana a gente vê também, mas são pacientes que realmente têm alguns tipos de síndrome extrapiramidais específicas, né? Ou intoxicação. Né? E as posturas também são adequadas, que a gente isso avalia normalmente nos bebês, né? E também em pacientes que têm paralisia cerebral, então se tem sustento cefálico, se consegue sentar com apoio, que a gente consegue fazer realmente o acompanhamento e a evolução desses pacientes no prontuário. Existem outros exames também que a gente faz, né? São específicos, aí eu não quis me estender aqui, como falei para vocês. Existem livros só para avaliação neurológica, a intenção não era realmente estender muito a aula, infelizmente a gente teve algumas interrupções, mas acontece. Mas assim, só para lembrar que existem alguns exames
específicos, né? Então, existe exame neurológico evolutivo, né? Existe instrumentos adequados, a gente vai avaliar se a criança consegue fazer algumas atividades específicas para a idade dela, né? A partir da avaliação psicomotora da criança, né? Isso a gente faz com calma, não se faz uma avaliação na consulta só, a gente faz bem calmamente. A avaliação das funções corticais superiores. Então, a gente avalia a linguagem, a gente avalia as praxias, então, as atividades executivas, como ele consegue reconhecer objetos, a função dos objetos, a função das AVDs, se consegue abotoar rua. Então, a gente vai avaliando tudo isso. A função das gnosias também a gente avalia, as calculias. Então, a gente sabe que existem algumas doenças, alguns distúrbios específicos, que a gente precisa de avaliação específica. Então, a gente consegue fazer realmente uma avaliação com mais calma e mais adequada. Eu acho que é isso. Eu sei que foi bem extenso. O exame neurológico é prolongado, mas, assim, a ideia de hoje é introduzir vocês ao exame neurológico, entender que o exame neurológico não é só reflexo, e sim você saber observar o paciente de forma global, né? Conseguir caçar os sinais e sintomas, agrupar eles todos e realmente dar um segmento adequado ao paciente, para que ele possa realmente ser abordado e tratado de forma adequada. Tá bom, então? Basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Eu acho, queria saber se existe alguma dúvida. Não sei, todo mundo deve ter dúvida, assim, normalmente tem, mas as dúvidas são infinitas, mas assim, eu sei que dúvidas no exame vão existir, mas o que vai fazer você tirar essa dúvida é praticar. Se você dá uma lida no exame neurológico, com o roteiro, como fazer o exame adequado, ver vídeo, existem muitos vídeos no YouTube, em algumas universidades, realmente, de setores de neurologia, como fazer um fundo de olho, como fazer um reflexo correto. Então, às vezes, tem gente que tem muita dificuldade até de fazer uma avaliação do reflexo. E, às vezes, só você vendo o vídeo, testa com seu amigo, com seu colega de turma, vem uma criança aqui, testa também ela. Então, assim, testa no normal para a gente entender o que é normal, para depois entender o patológico. Mas, assim, só prática realmente que vai ajudar a gente a conseguir fazer e ter um olhar clínico mais apurado. Berkmes, obrigada pela palestra. Desculpa todos os problemas que tiveram no percurso. Queria pedir desculpa também a todos os inscritos por tudo que teve, né? Foram vários contratempos ao longo do dia de hoje. Tem uma pergunta que eu queria fazer antes de encerrar. Diante de um possível caso de espasmo infantil, como a gente deve conduzir esse exame? Os espasmos infantis, na verdade, existem muitas dúvidas, na verdade, porque, assim, existem vários tipos de... Assim, o espasmo é um sintoma neurológico, na verdade, mas a avaliação neurológica tem que ser avaliado o espasmo, mas também tem que ver se existe alguma coisa a mais. Então, tem crianças que fazem várias crises de espasmo e acabam tendo regressão ao desenvolvimento, ou então crianças que têm espasmo, vai repetidas vezes ao longo do dia. Existem algumas situações que são algumas alterações neurológicas que são benignas, sabe? Mas, assim, na dúvida, se o paciente apresenta um tipo de espasmo ou mioclonia, né, especificamente, a ideia é realmente encaminhar um profissional adequado para fazer a avaliação, pelo menos, do eletrocefalograma. Então, para realmente descartar se aquele evento é um evento paroxístico, né, uma alteração realmente eletrográfica que vai fazer esse tipo de alteração ou não. Mas tem alguns tipos de movimentos, por exemplo, os que chama de jerking, que normalmente a gente vê os bebês que nascem a termo, os bebês fazem aquele movimento assim, tipo, tá chorando e faz aquele movimento aqui, e às vezes acham que é espasmo, às vezes já vi várias mães desesperadas, mas é um movimento benigno, que é um movimento que é parte da imaturidade, mas que vai melhorando ao longo da vida, mas, assim, espasmo infantil, realmente. Criança faz esse movimento de espasmo, queda de cabeça, então a gente não pode deixar passar, não pode dizer que é normal. Tem que realmente encaminhar o profissional adequado, porque vai que faz um eletro e sai uma hiperarritmia aí. Então, pode ser um EST. Então, criança que tem crise de espasmo. E tem realmente outras alterações. Então, já vi que tem vários espasmos, mas que
não consegue se alimentar, faz muita, às vezes, você não vê a queda de cabeça em crianças menores, porque ela vai estar sempre deitada. Então, o movimento de cabeça ela não vai fazer porque a cabeça é muito pesadinha, então crianças menores não têm essa capacidade. Então, ela vai fazer realmente algum movimento só de membro superior e vai ficar na dúvida, assim. Então, assim, tem que realmente tirar essa dúvida. Então, criança realmente não vai ter queda de cabeça. Crianças maiores, que têm o hábito do oeste, elas vão ter aquela queda de cabeça, vai ter aquele movimento de espasmo, mas crianças menores realmente é só o movimento dos membros superiores e na suspeição é melhor fazer a investigação e descartar com o eletrocefalograma do que a gente deixar de dizer assim, ó, isso aqui não é nada, e a criança afundar e virar enfim, virar um estado catastrófico, né? Enfim. Mas, assim, a parte neurológica é bem interessante, eu sei que eu fico à disposição de vocês, assim, a gente tem vários temas que são bem interessantes na neurologia, eu acho que é importantíssimo para o pediatra saber identificar, eu acho que na minha formação como pediatra, eu vi alguns casos interessantes na neurologia, mas eu fiquei, poxa, se eu tivesse visto isso na minha formação, eu acho que eu teria uma outra visão. E às vezes só a gente precisa de alguém que fale pra gente, assim, que tem um olhar diferente, sabe? E eu acho que a gente tem que realmente pensar em ter um olhar diferente. Nem tudo que a gente vê é paralisia cerebral, é uma coisa que a gente já aprendi e realmente tem muitas outras coisas que são muito além da paralisia cerebral. E muita criança é colocada dentro daquele espectro. Todo mundo é autista, todo mundo tem paralisia cerebral, e sempre debaixo do guarda-chuva, e acaba que a gente vê que tem outras crianças que têm doenças que são até curáveis, tratáveis, sabe? E a gente acaba colocando a criança debaixo do guarda-chuva, estigmatiza ela, e é aquilo, acabou, e ninguém para olhar para a criança, para investigar, e realmente passa desapercebido. Tá bem, obrigada, Berkman, de novo. Novamente, desculpa por tudo. A você e a todos os inscritos, a todos os presentes aqui. Foram vários contratempos, mas a gente vai, nos próximos dias, vai tentar melhorar essa dinâmica para sempre oferecer o melhor para vocês. Obrigada novamente. Berkman, eu gostaria de agradecer pela didática da aula. Fiquei encantada, porque apesar do exame neurológico ser realmente extenso no adulto, você mostrou e deu as dicas, né? Falou que importava na criança. Então, muito obrigada pela aula. Eu que agradeço o convite. Eu estarei sempre à disposição, mesmo longe em Curitiba aqui. Mas, assim, pode contar comigo quando a gente quiser discutir alguma coisa específica. A gente só sentar, a gente bola a aula aqui, enfim, faz uma ideia boa. A ideia realmente é universalizar o conhecimento. Quanto mais gente tiver capacitada, mais criança vai ser salva, mais criança vai ser corretamente tratada, e a gente vai mudar o rumo dessas crianças. Assim, a gente é profissional de saúde, a gente é médico, fisioterapeuta, a gente tem que fazer a diferença. E a diferença só vai fazer quando a gente realmente tiver conhecimento. Enquanto não tiver conhecimento, a gente vai se tornar sempre aquele mais um na multidão. E a gente não pode ser isso. Obrigada. Bom, nossa próxima palestra são no dia 16, na quarta. A gente aguarda vocês lá. Tchau. Tchau, gente. Se cuidem.